Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso tema de Primeira Guerra Mundial e hoje a gente vai aprender de fato como foi para começar a guerra, qual foi o estopim para esse acontecimento aí que marcou a história mundial, tá bem? Na aula anterior, nós já vimos os 5 antecedentes, os nacionalismos, a Belle Époque, o conflito nos Balcãs, a concorrência entre os países europeus e o sistema de alianças, tá? Eu vou começar a aula de hoje explicando algo que eu não expliquei muito bem, não expliquei em detalhes na aula anterior. Vou começar explicando o sistema de alianças, como é que funcionava. Muito bem, nós vamos pensar a Europa como 2 grupos, tá? Grupo A e Grupo B. No Grupo A, eu tenho as potências centrais. No Grupo B, eu tenho os aliados da Entente. Quem são essas potências centrais? Potências centrais são Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Itália. Então temos aí, 4 países que vão ser as potências centrais. De novo, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano e Itália, certo? Do outro lado, no grupo B, nós temos vários países. França, Inglaterra, Rússia, Sérvia. Podemos citar também Itália, que vai sair de um para o outro, e Japão. Vão fazer parte desse grupo B, que são o grupo dos aliados, o Brasil, posteriormente, e também os Estados Unidos, que vai entrar no final da guerra. Perfeito? Então, temos aí um grupo maior do que o outro. Mas aí, conforme for acontecendo a guerra, cada grupo vai ganhando os seus aliados, digamos assim, em toda a Europa. Perfeito? O que eu quero que vocês entendam é que esse sistema de alianças, ele vai ser ativado por causa de um acontecimento, tá? Num belo dia, em 1914, estava passeando pela cidade de Sarajevo o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E do nada, um tiro. Ele é assassinado. Ele e a esposa são assassinados na cidade de Sarajevo. Olha só, esse cara que foi assassinado, ele é herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro dominava qual região? Os Balcãs. E onde ele estava passeando? Nos Balcãs. Então, o Império Austro-Húngaro vai acusar um outro país de ter feito isso. Na aula anterior, eu falei para vocês que tinha um país que auxiliava os Balcãs, que apoiava os Balcãs na luta pela independência em relação ao Império Austro-Húngaro. Qual era esse país? Sérvia, tá? Então, o Império Austro-Húngaro, sabendo desse histórico da Sérvia, de ajudar os Balcãs, de auxiliar os Balcãs nas lutas de independência, vai acusar a Sérvia de ter mandado matar o herdeiro do trono. E aí pronto, o assassinato ele foi o estopim para começar a guerra. Quando o Império Austro-Húngaro acusa a Sérvia, quem é que fica do lado da Sérvia? A Rússia. Lembrem-se que a Sérvia e a Rússia elas são aliadas, elas estão ali no pan-eslavismo, elas têm aquela ideologia de união dos povos eslavos. Lembram disso que eu falei na aula passada? Pois é, aí a Rússia ela coloca as tropas dela, as tropas militares de prontidão para auxiliar a Sérvia que estava nesse conflito, até então só entre Sérvia e Império Austro-Húngaro. Só que a Rússia já entra para deixar as tropas delas ali à disposição. O que acontece? O Império Austro-Húngaro ele era daquele grupo A, do grupo das potências centrais. Quem estava naquele grupo A? A Alemanha. A Alemanha pega e fala assim, Rússia, ou tu tira tuas tropas daí, de onde tu colocastes, ou tu tira o teu cavalinho da guerra, ou tu vai se ver comigo. O que a Rússia faz? Nada, ela não obedece à Alemanha, então a Alemanha sai doida, declarando guerra para todo mundo. Então a Alemanha declara guerra para a França, declara guerra para a Rússia, declara guerra para a Bélgica. E aí, como a Alemanha declarou essa guerra para a maioria dos países daquele grupo B, que é o grupo dos aliados, o
que a Inglaterra faz? A Inglaterra, que é desse mesmo grupo dos aliados, ela declara guerra para a Alemanha. E aí pronto, todo mundo se declarou guerra e começa a Primeira Guerra Mundial, tá? Aliás, ela já começou, né? No momento em que Rússia e Alemanha se meteram no conflito que era ali entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, perfeito? Eu vou colocar tudo isso que eu falei agora aqui no quadro para tentar ficar mais claro para vocês, porque eu sei que é um declarando guerra para o outro e aí pode ser que fique confuso. Eu vou esquematizar no quadro para ser uma segunda forma de explicação, para reforçar, tá bem? Então vamos lá, pessoal, olha aí a nossa segunda explicação. Primeiramente, o arquiduque, herdeiro do trono da Áustria, é assassinado, o arquiduque Francisco Ferdinando. Depois, a Áustria vai acusar a Sérvia. Quem vai sair em defesa da Sérvia é a Rússia, tá? Ela coloca as tropas dela de prontidão para ajudar a Sérvia. Depois, a Alemanha ameaça a Rússia, porque a Alemanha sai em defesa do Império Austro-Húngaro. Até aí nós temos uma briga 2-2. Império Austro-Húngaro mais a Alemanha contra a Rússia e Sérvia, certo? A Alemanha ameaça a Rússia. Só que a Rússia se nega a sair, a abandonar o conflito e tudo mais. Então, a Alemanha, ela declara guerra para a maioria dos países daquele grupo dos aliados. A Alemanha declara guerra para a Bélgica, para a França e para a Rússia. E aí depois a Inglaterra se vê no dever de declarar guerra para a Alemanha, porque ela declarou guerra para a maioria dos países aliados. Perfeito? Então, toda essa fofoca aqui, ela vai acabar gerando a Primeira Guerra Mundial, que foi um dos conflitos mais sangrentos que já se viu na história, certo? Outras coisas importantes, vamos lá. Nós estamos falando aí da Rússia e ela foi um dos países que começou a guerra. Porém, a Rússia ela não vai estar na guerra até o fim. Em 1917 vai acontecer a Revolução Russa e aí no ano seguinte a Rússia ela vai ter que se retirar da guerra para resolver os seus problemas, tá bom? Assuntos internos do seu país. Outro ponto importante, vocês estão vendo aqui que nesse momento não aparece os Estados Unidos, porque ele só entra na guerra em 1917, tá? Quando ele tem alguns navios atacados por submarinos alemães. Tia, cadê o Brasil da Primeira Guerra Mundial? O Brasil ele vai participar, mas nos primeiros anos ele vai se manter neutro, tá bom? Nos primeiros anos o Brasil não vai nem querer saber de Primeira Guerra Mundial. Ele só vai entrar de fato mesmo no conflito logo depois que alguns navios brasileiros são atacados. E aí vai ficar ao lado dos aliados, certo? Lembrando que os Estados Unidos também entram ao lado dos aliados, que são Inglaterra, França, tá? Perfeito até aí? Vocês vão perceber aí no mapa. Parou aí. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Vocês estão vendo a parte 1 e a parte 2 vocês vão ver na próxima, tá? Senão vai ficar muito grande esse vídeo. Beijos e até mais.